Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando temos a humildade de aprender com os nossos erros, nossa sabedoria aumenta. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Que todos nós vamos errar, isso é um fato. Que muitas vezes nós somos influenciados pela opinião das outras pessoas, isso também é um fato. Mas, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós aprendemos a reconhecer os nossos erros e a entender a razão de por que muitas coisas não deram certo nas nossas vidas. E nós temos o costume de, às vezes, ficar insistindo em certas coisas, porque nós não paramos para refletir nem para pensar nas consequências dos nossos atos. Então, muitas coisas nós fazemos do modo automático, sem entender se aquilo é bom, se é ruim, se Deus está de acordo ou se não está. Então, nós temos que ter humildade de reconhecer que, às vezes, aquilo que nós sabemos não serve de nada. Porque o que adianta eu fazer se quando eu faço dá tudo errado? Será que o meu jeito e o meu gosto faz diferença para as coisas? Sendo que o importante é no final o resultado. E o nosso resultado tem que ser louvor, honra e glória a Deus. Nesse mundo nós passamos por diversas dificuldades. Muitas delas não é porque há vontade de Deus, mas porque nós insistimos em coisas que não têm o menor sentido e a menor razão, pelo simples fato de nós nunca termos parado para pensar por que as coisas são como são. E as escolhas de outras pessoas acabam influenciando as nossas vidas. Então, quando parece que tudo está nas nossas mãos, na verdade não está. Porque existe um projeto de poder sendo executado e nós nem percebemos. Nós vivemos num mundo onde toda a mídia ela é paga. Não tem ninguém dando nada de graça a não ser nós aqui. Porque eu desconheço outros trabalhos que no final acabam não querendo explorar as pessoas. Sempre tem alguém procurando alguma coisa. Procurando seus próprios interesses, procurando a fama. Nós não. Nós queremos que vocês possam ter um encontro com o Senhor, um encontro com o amor. Mas também queremos que vocês despertem para essa vida. Porque não adianta a gente ficar fingindo que as coisas são como são, porque elas não são. O tempo todo estão nos empurrando pautas sobre coisas de minorias. Isso não quer dizer que eu quero que as minorias sejam destruídas, porque é muito fácil a gente se ater nisso. Mas e a maioria? E o resto? Eu sou obrigado a ver o meu Cristo ser, todas as vezes, tratado com maior falta de respeito e eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que aturar os outros, mas ninguém pode aturar aquilo que eu acredito. Isso não é justiça, isso não é justo. E chegou a hora da gente parar de se calar. E eu não estou dizendo para a gente ir para o embate contra essas pessoas. E elas têm que ser excluídas. Não, não é esse o ponto. Só que a voz de todas as pessoas, elas têm peso. E a maioria é a maioria. E não adianta. Não adianta a gente querer flexibilizar as coisas para tudo ficar errado e tudo ficar diferente da forma que Deus ensina. Quem quiser viver desse jeito, que vá viver em outro lugar. Nós não vamos destruir o lugar que nós vivemos por isso, porque nós sabemos o custo espiritual disso. Cada vez nós vemos que a vida ela está mais banalizada. Cada vez nós rotulamos mais as pessoas por coisas. Chega disso, já deu. E é justamente por nós não entendermos a razão que as coisas acontecem, que tudo vai acontecendo a passos largos. Tem coisas que ninguém nunca nos orientou e nós nunca pensamos em relação sobre. E nós deveríamos pensar. Se a gente vai lá em Provérbios 29, versículo 1, 2, 4 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim:
Quem é repreendido muitas vezes e teme não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam o povo, reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Então, nesse provérbio de Salomão, ele está nos ensinando algumas coisas que talvez nós não percebemos. Nós estamos chegando perto do período da gente escolher os nossos representantes. E como você escolhe eles? É porque é teu amigo? É porque é bonito? É porque é engraçado? É porque você acha? É porque fala duro? Porque eu vejo pessoas que mentem e não tem problema mentir, mesmo sabendo que o diabo é o pai da mentira. Achando que é legal, é engraçado, é isso. É assim que a gente escolhe as pessoas que vão nos representar. Eu gostaria que essas pessoas elas fossem cristãs convertidas, porque eu sei que Deus vai poder usar delas para fazer alguma coisa, e elas não estão lá buscando seus próprios interesses. E agora? Da mesma forma que se nós continuarmos fazendo as coisas erradas, olha o que Deus fala: quem é repreendido muitas vezes e teme em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quantas vezes Deus ele não tem conversado conosco? Quantas vezes Deus não pede as mesmas coisas? E a gente teima em não fazer, teima de fazer de conta que não é com a gente, ou relativiza, diminuindo a importância das coisas, e as coisas vão seguindo. Nós vivemos num país onde as coisas elas vão seguindo. Será que nós estamos fazendo do jeito certo? Será que Deus ele não tem nos repreendido e é por isso que tem acontecido tanta desgraça? Olha as coisas que estão sendo defendidas. Para que um bebê não tenha o direito de nascer. Tudo bem, a mãe não quer, não tem problema, doa para alguém depois. Só que você não deveria ter pensado antes de fazer? Essa é a questão, a gente quer viver como quer e depois, pouco importa, a solução fica para os outros. E até quando vai ser assim? Até quando nós não paramos para pensar por que as coisas estão assim? Por que querem colocar um menino do lado da tua filha para fazer xixi, fazer o sei lá o que for? Para que isso precisa? O que isso significa? Significa que ao invés da gente olhar o que eles estão fazendo com o nosso país, nós estamos discutindo sobre coisas que não têm sentido. Estão sempre tirando a atenção de uma coisa para colocar a atenção em outra. Você acha que essas empresas, essas ONGs, essas coisas que tem no nosso país dizendo que estão nos ajudando, estão ajudando em alguma coisa? Tem mudado a vida de alguém? Tudo bem, consegue um remédio aqui, uma coisa ali, mas e no grosso? Porque a gente tem que parar de olhar pela minoria, querendo dizer se a maioria é certa ou não. Acordar com cheiro de fumaça todos os dias, olhando e aquele céu pegando fogo para tudo quanto é lado. E aí, é isso? O crime organizado, cada vez mais organizado, e nós que somos os cidadãos, que teoricamente somos de bem, cada vez mais refém dentro da nossa própria casa. É cerca elétrica, é alarme, é guarda, é isso, é aquilo. É a pessoa querendo se armar, é a violência. Agora, o que será que a palavra diz sobre isso? Quem escolhe os nossos governantes? Somos nós. E o nosso voto vale tanto quanto o voto de qualquer um. Só que a diferença é que nós escolhemos por quê? Porque nós desconhecemos as propostas e desconhecemos os problemas e nos contentamos em dizer, é assim. Da mesma forma que Deus mudou a nossa vida, nós precisamos escolher pessoas que têm a vida transformada para representarem os nossos interesses. Porque uma pessoa que não deu certo na vida, ela nunca vai estar perto de dinheiro e vai saber ter uma relação sadia com ele. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Vou fazer uma pergunta, você está feliz? Você sente que as coisas do supermercado estão mais caras ou estão mais baratas? Você sente mais seguro em pegar o teu celular e estar em São Paulo andando na rua? Você jamais faria isso.
Você sente que se você estivesse no Rio de Janeiro e colocasse num GPS de um carro em algum lugar e ele errasse e entrasse dentro de uma favela, você acha que a tua vida ia ser tirada ou não? Ali é um lugar seguro. Você sente que o bandido cada vez ele tem mais privilégio e a pessoa de bem não tem? Que a tua liberdade de se expressar ela foi anulada, a não ser que você fale o que eles querem que você fale, porque se você falar qualquer outra coisa diferente, você vai ser censurado. Tem versículo da Bíblia que eu não posso falar, porque se eu colocar é discurso de ódio. Poxa, o Deus que eu acredito, ele é amor, ele não é ódio. E nós vivemos o governo do amor, né? Mas quando os maus dominam o povo reclama. Quem será que está no poder? É o bem ou o mal? Quando nós temos um governo onde o direito humano não respeita as próprias mulheres, assediando as pessoas, que não respeitam o próprio povo, gastando dinheiro do povo como se fosse deles. Eu não sei se você sabe, mas o governo ele não tem dinheiro. Todo o dinheiro que ele gasta é nosso. E tá aí acontecendo isso. E você nem sabe. O comunismo, o socialismo, isso que você acha, né, que não tem problema, você sabe o que é isso? É quando o governo não deixa você fazer mais nada. Você só pode pagar a conta e só. Você já não tem mais direito, você não tem mais nada. Você acha que o postinho de saúde que você vai, que você acha que é de graça, é de graça? Você paga para não receber nada. E o tempo inteiro a gente paga para não receber nada. E você está pensando, às vezes, em vender o seu voto por R$50, por um churrasco, por uma coisa que você conhece? Ah, engraçado. Você acha que esse cara está ali te representando? Ele está representando os interesses dele. Você acha que quando um político vai dentro de uma igreja, o teu pastor bate nas costas, ele está batendo nas costas do cara para quê? Para ajudar a tua igreja? Para ajudar a causa de Jesus? Está ali para nada. Para nada. Então, ou a gente começa a escolher pessoas de Deus para estar lá, ou nós não vamos escolher nada. E pessoas de Deus não são pessoas que estão dentro da igreja, não. Porque tá cheio de fariseu e tá cheio de falso profeta lá dentro. Mas são pessoas que nós conseguimos, no linguajar, no comportamento, entender aonde está Jesus, aonde está o temor dessa pessoa. Se ela está falando as coisas só para te convencer ou não. Se é o diabo que está falando com você através da mentira ou não, senão nós vamos sair disso. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Você acha que nós estamos vivendo um governo justo? Que apoia causas ditatoriais? Que são contra os judeus? É lá onde Jesus veio. Se você acha isso normal, é lá onde Jesus veio. Estão atacando e bombardeando e tentando destruir tudo como sempre tentaram. Você se sente seguro? Então nós já descobrimos que não é um governo justo. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Nós temos até um imposto que chama o imposto do pecado. Você vai pagar mais para você poder beber, para você poder comer carne. A carne, porque o boi peida. A bufa do boi tem problema agora. Porque quando eu quero arrumar rolo, eu arrumo rolo com qualquer coisa. E quando eu quero cobrar imposto, tudo é motivo. Principalmente o meio ambiente que você está tentando proteger. Só que nunca se tiveram tantas queimadas no nosso país. E nós estamos protegendo porque o governo do amor é o governo verde. Será que o que você está ouvindo, você está vendo? Eu acordei diversos dias que eu não conseguia ver a cor do sol. A gente viu que a fumaça do Brasil chegou na África, chegou na Argentina. Mas é o governo do amor. E vai continuar sendo enquanto as pessoas elas não entenderem as coisas. Que Deus está dizendo, olha, está cobrando imposto demais, você não está se sentindo seguro, essas pessoas não são minhas. Eu não estou do lado daqueles que não estão comigo. Você pode não gostar das pessoas. Você poderia me citar exemplos práticos, por quê? Ou porque você leu num jornal que é comprado. E eu não quero te convencer de nada, eu só quero mostrar que olha o que está acontecendo. Só veja as notícias. Mesmo que você não entenda, só veja. Mesmo que você não goste de política. Ai, não vou votar. Você acha que quando você não vota, outras pessoas estão escolhendo por você?
estão escolhendo o futuro do teu filho, estão escolhendo um futuro teu, que você vai trabalhar e ter que pagar 30%. De cada 30 dias que você trabalha, 10 você vai pagar para o governo. E receber o quê? Nada. E tem que ficar quieto ainda e gostar. E vendo o teu dinheiro sendo gastado para transformação de gênero de pessoas. Vendo o seu dinheiro ser pagado para auxílio, eu não sou contra isso, mas para as pessoas jogarem. Sendo pago como um auxílio reclusão. E aí, você acha que tá justo tudo isso? Mas continua escolhendo os mesmos. É a mesma cara, é aquele cabelinho, aquela carinha, aquele jeitinho de sujo. E desculpa eu falar isso porque eu não tô julgando as pessoas, mas é a forma que eles se passam. Quer passar a imagem de desleixado. Só arruma rolo. Tudo vai processar, tudo vai fazer, tudo tem que matar. E é isso. E nós, que somos maioria, estamos aí sendo enganados por discursos. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Tem aumentado o crime? Tem aumentado? É só uma pergunta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Então nós vamos viver e nós vamos sobreviver. Ou a gente começa a votar em pessoas que defendem as causas de Deus, ou nós não vamos defender nada. E aqui não vai ter o candidato teu perfeito, que você gosta, que você acha, que você é. Olha as pautas, olha o que os governos defendem, olha o que os partidos defendem. A maioria é vendida, eles estão lá por dinheiro. Mas por que não sei o quê? Não seja simplista. Nenhuma solução é tão simples quanto você imagina. Nenhuma solução é tão simples quanto você imagina. Só que uma coisa eu te falo. Aprende com os teus erros, que é o começo do versículo. Deus está te repreendendo e mostrando na palavra. Ó, você está vendo por que está acontecendo isso? É a consequência das tuas escolhas. É isso que você gosta. Se a gente continua lendo, lá em Provérbios 29, 18, 20, 22, 23 e 27, a palavra do Senhor diz assim: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. A pessoa de mau gênio sempre causa problema e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Teu político acredita no Senhor? Porque tem muitos aí que eu vejo indo em missa e indo em coisa. Só na época de eleição. Você quer ver a conversão das pessoas, é a época de eleição. Aí visita a igreja, visita as coisas e faz. Um país sem Deus é um país sem ordem. Você quer viver num país com ordem ou sem ordem? O teu candidato, ele acredita em Deus ou é só na época? Gosta daquelas políticas. O que ele defende? Você já ouviu ele falar o nome de Jesus? Porque hoje em dia a gente vê esses debates, não estão debatendo ideias. A gente viu o Enéas antigamente, achava que ele era um louco. Mas ele tinha ideias, ele tinha soluções, ele tinha caminhos. E os outros? Só falavam que ele era esquisito. E era a mesma coisa que faziam com Jesus. Jesus estava lá trabalhando na obra. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Já que eles não poderiam fazer os milagres que Jesus fazia, eles tinham que atacar quem ele era. E nós continuamos nesse circo, nessa loucura. Deu cadeirada. Deu não sei o quê. Cara, o cara pegou uma mulher paralítica e tentou fazer ele andar. Pelo amor de Deus, onde vocês acham que isso é uma pessoa normal? O diabo é o pai da mentira e ele seduz com discurso, principalmente quem está cansado e não tem sabedoria. Acha que a solução vai vir assim? Pergunta pro teu pai desde quando as coisas estão sendo prometidas e pergunta se alguém conseguiu fazer. São as mesmas promessas que nunca foram cumpridas. Em todos os anos de vida eu nunca tinha visto um povo adorar a bandeira do Brasil, dar valor no país que vive. O problema é que a gente vive olhando o país dos outros e não cuida da nossa própria casa.
Você, para escolher alguém para tua filha, você quer a melhor pessoa, mas para governar o lugar que a nossa família vive, a gente coloca qualquer pessoa sem moralidade, sem valor, sem ordem, sem Deus. E eu não estou aqui te convencendo do candidato A, B, C ou D é bom ou não, mas onde nós podemos minimamente enxergar o Senhor, para que as mãos do Senhor possam tocar o nosso povo, senão não vai tocar. Não adianta clamor de igreja. Nós vimos isso lá em 2022, as igrejas se levantando, e isso adiantou de quê? Nós temos que preencher os espaços, e os espaços começam agora, seja nas autarquias, seja nas câmaras municipais, seja dos concursos públicos, seja nessas coisas, porque nós demoramos tempo demais para perceber isso, e a palavra já estava nos avisando. Presta atenção no que está acontecendo perto de vocês, porque esse é um indicativo se eu tô, se eu não tô. Quem guarda a lei de Deus é feliz, e nós precisamos de pessoas que se sintam satisfeitas, não pelo poder, mas pela presença de Deus. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. E o que eu mais vejo são pessoas que falam sem pensar, pessoas que não entendem, pessoas que são papagaias. Elas pegam as coisas, não tentam entender como o sistema nosso funciona e sai falando e repetindo como se conhecesse friamente as coisas. Tem certas coisas que eu posso achar que é o certo, mas nem sempre o certo ele passa pela forma que eu acho. Da mesma forma que existem um conjunto de leis que precisam ser respeitadas. Existem isso em todas as áreas e às vezes a gente não entende. Acha que se por um vereador ali vai fazer alguma coisa, se você colocar um prefeito, não faz, é maioria. Se a gente não trabalhar em grupo e colocar pessoas que são do mesmo partido iguais, não vai adiantar nada. Você vai colocar um ali que fica travando a pauta, que fica ali arrumando rolo, que fica fazendo coisa e dando nome de rua. Porque hoje o que eu vejo é isso. Só serve para dar monção de congratulações e aplausos, que todo mundo deve ter uma já, né? E pôr nome de rua. Não se resolve um problema, não se resolve nada. Recebe-se rios de dinheiro. Na minha cidade tem um lugar que nós nem podemos andar de bicicleta. Polícia, já fui até na polícia florestal porque eu estava andando de bicicleta lá dentro. Você sabe o que eles fizeram agora? Passaram o trator, derrubaram as árvores, estão destruindo tudo. Mas não pode andar de bicicleta porque estraga a natureza. E aí? E aí, o que é justo? Justo é você estar andando de bicicleta e um cidadão apontar uma arma na tua cabeça porque não quer você lá dentro para ver que eles estão desmatando. Mas o desmatamento do fazendeiro é o malvão, né? Malvado é o agro, né? O agro é tóxico. Não é aquele que alimenta a tua comida. Se você olhasse outros países que tentaram implantar essas agendas, você ia ver o quanto deu errado. Mas não, nós temos que ser o celeiro do mundo. Nós não podemos ser as pessoas que têm alguma coisa, nós não precisamos chegar a ser o primeiro. E a gente continua sempre nesse discurso simplista, sem entender a razão, a causa, a profundidade. Você desculpa, mas não dá para igualar cargo. Põe uma mulher para quebrar uma pedra, põe uma mulher para servir de pedreiro, para fazer serviço, ela não aguenta. Porque os nossos corpos são feitos diferentes. Põe um homem para cuidar de uma criança. Vê se tem o mesmo capricho. Meu, não tem, você desculpa. Então cada um foi feito da forma que Deus pensou. Temos que parar de querer mudar as coisas, tirar a ordem de Deus para querer pôr o que acredito, que a gente acha que cada dia mais está destruindo tudo e cada dia está pior as coisas. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Vai falar de política na rede social para você ver, as pessoas te atacam, te xingam, Cara, se eu não tiver direito de processar a minha fé daquilo que eu acredito, eu não sei do que eu tenho direito. E eu vou defender. Eu não tô aqui para baixar a cabeça. Não tenho medo desses caras sujos aí, não. Essas caras de maconheiro aí. Não tenho. Não tenho. Você gosta de droga? Vai morar na favela. Vai pegar o teu filho e vai dar a droga, vai prostituir a tua filha. Se é isso que você defende, põe a tua família para fazer, põe a tua avó para fazer. Isso não, no dos outros não. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente dominar um país dividido do que um país unido. E nós podemos se unir em torno do Senhor, porque se é o Espírito Santo que está fazendo dentro de nós a mesma obra, Ele vai fazer em todos nós, e todos nós vamos desejar as mesmas coisas. E até quando nós vamos ser covardes?
Até quando nós vamos viver como se não tivesse acontecendo nada e que se nós não pudéssemos escolher? Nós temos o poder da escolha e nós temos que colocar pessoas que são dos mesmos partidos e que pensam iguais. Senão vai continuar sempre sendo isso. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde é respeitado. Será que uma pessoa que ela foi presidente da República, ela teria que ter coragem de voltar a ser vereador? Será que você, depois de assumir um cargo numa empresa de destaque, ser presidente, você conseguiria pegar um emprego simples? Humildade é justamente isso, é não se importar com a opinião das pessoas, mas se colocar a serviço de Deus aonde Ele pedir. E nós temos que começar a tirar um pouco essa vaidade do nosso coração. Porque tem muita gente passando necessidade, porque não tem coragem de olhar e aprender com os próprios erros e a pensar, poxa, eu tenho que dar uns passos para trás, porque eu deixei sair da minha cabeça tudo aquilo que eu tive e eu perdi. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Direita e esquerda. Nós não toleramos, e nós somos a maioria. E por que nós estamos perdendo? Nós somos a maioria. A pergunta que eu faço, por que nós estamos perdendo? Porque nós estamos colocando traidores lá. Nós estamos colocando pessoas que elas têm um discurso que você acha que seria o certo, mas você não acompanha depois para ver se elas estão fazendo certo. E se a nossa vida não tem mudado, não adianta. Infelizmente, nós vivemos no meio de pessoas corruptas, e a própria Bíblia diz isso. Se uma pessoa ela faz diferente, não é porque ela é melhor, é porque Deus está com ela. E nós pregamos isso todos os dias. Nós nos capacitamos todos os dias a ler a palavra de Deus. E chega nesse ponto, parece que a gente vira uma pessoa que não entende nada. E nós precisamos começar a entender o que Deus está dizendo. E Ele está deixando muito bem claro as coisas aqui. Eu não estou aqui falando vote no A, vote no B, vote no C, porque esse não é o meu papel aqui. O meu papel é você olhar e saber identificar. Assim como nós conseguimos identificar as pessoas que estão e não estão com Deus, os sentimentos que nós mesmos sentimos que vêm de Deus e o que não vem de Deus. Eu vou continuar, como diz as palavras, Deus está me repreendendo e eu vou continuar teimando na mesma solução para cada vez mais estar num país pior. Uma pessoa que ela sai de dentro de uma cadeia, porque meia dúzia de pessoas escolheu que não é mais, condenado. E a gente acha tudo normal e depois não sabe o que vai fazer. O plano é preenche os espaços. Cada vez que nós pudermos escolher, nós escolheremos um dos nossos. E é preenchendo isso, é ocupando todos os espaços. É você sentindo o seu chamado e não se corrompendo. É você pesquisando, é você vendo o que é certo, é vendo propostas, é olhando o comportamento. Se mente, sai fora. Quem mente é do diabo, não existe motivo. Não é porque eles fazem errado que nós iremos fazer, porque nós não lutamos com as armas que eles lutam. Ou a gente começa a colocar a cabeça no lugar e ter humildade para aprender com os nossos erros, ter humildade para entender que nós não temos capacidade e começar a se informar também. Porque não adianta a gente ficar cuidando dentro da nossa casa, se à nossa volta o inferno está se formando. Aí não tem jeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você entenda que essa não é uma mensagem de partido A, B, C ou D, mas de pessoas que defendem os mesmos valores que nós. É uma mensagem para que a gente pare para refletir. Será que é essa a mesma forma de escolher alguém que eu conheço? Conhecer não é o suficiente. Eu preciso de pessoas que elas vão viver a eternidade ao meu lado. Que eu consigo ver que elas defendem as coisas que Deus defende. Eu preciso sentir a segurança que Deus diz que se aqueles governarem, eu vou ter. Eu prefiro acreditar nessas promessas de Deus que nas promessas das pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.